Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2024, 8 horas, 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. No ar, a nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje e também pela TV Clima Tempo. Juntos vamos fazer a nossa abertura de mercado, entender quais são as principais notícias, como estão os preços caminhando nesta segunda-feira, neste início de semana e o que precisamos ter atenção ao longo dos próximos dias. Vamos falar, claro, sobre os impactos do atentado ao candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, neste final de semana, algo que continua repercutindo. E hoje começa a convenção republicana, que deve oficializar, então, o nome de Donald Trump como presidente deste Partido Republicano. E, claro, que começa num clima de muita tensão a convenção republicana nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre o mercado de grãos que está despencando na Bolsa de Chicago e, em partes, reflete essa condição dos últimos acontecimentos políticos nos Estados Unidos. Vamos falar também sobre os preços do milho aqui no Brasil, que estão bastante pressionados. Vamos falar sobre as compras de fertilizantes que ainda estão bastante contidas e vamos, claro, trazendo ali todos os destaques para você desta segunda-feira, 15 de julho. Começando, então, a segunda... ou finalizando a primeira quinzena de julho, começando a próxima. E claro que no nosso quadro de entrevistas vamos receber Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, que vai nos ajudar a entender bastante sobre esse atual momento do mercado de grãos e por que a semana começa tão negativa, não só para grãos, mas derivados de soja também. São 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos direto checar os mercados em andamento, vamos à nossa rodada de preços. Bom, vamos então checar direto a Bolsa de Chicago, onde, como eu já adiantei, os preços estão caindo de forma bastante agressiva. A soja tem 10 dólares e 89 centavos por bushel no contrato agosto, com 1,3% de queda. O milho cai 1,06%, 4 dólares e 9 cents. O trigo, este liderando as baixas na CBOT, 2,5% de queda, 5 dólares e 35 cents por bushel. Para os derivados de soja, também há baixas consideráveis e quem lidera essas perdas é o óleo. O óleo de soja perde mais de 2% na manhã de hoje. A baixa exata nesse momento é de 2,2% para 44 cents mais 60 por libra-peso. O farelo de soja cai, mas de forma um pouco mais contida, 0,7% de queda, 311 dólares e 90 cents por tonelada curta. Bom, vamos também checar a Bolsa de Nova York. Nós temos para o café 2 dólares e 47 mais 40 por libra-peso, 0,5% de baixa. O açúcar 19 cents mais 19 por libra-peso, 0,05% de alta. O algodão também sobe 0,8% de ganho para 71 dólares e 81 centavos por libra-peso. E na sequência a gente começa a checar os demais grupos de commodities. E como sempre fazemos, vamos aos preços do petróleo para dar sequência a esses números. O petróleo WTI, 80 dólares e 84 centavos por barril, nesta manhã de segunda-feira, 0,2% de baixa. Cai também os futuros do petróleo Brent, este que refletem o quadro global de oferta e demanda de forma mais ampla, 84 dólares e 89 centavos por barril. Gás natural, 2,3% de baixa. Ouro subindo 0,06% e as demais commodities metálicas caem. A prata perde 0,4% e o cobre 0,8%. Ainda na manhã de hoje, o dólar index trabalha com bastante estabilidade, 0,01% de baixa para 103.782 pontos. Estável. Para fechar nossa rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, um levantamento da Agrinvest, este já encerrado o pregão, portanto, no mercado futuro na China. Farelo em queda, óleo de soja negativo também e milho também recuando. Para finalizar, S&P 500 subindo 0,4%, perto novamente de recorde. Europa e Ásia em queda, parece que o mercado está precificando a vitória de Donald Trump, o que significa mais protecionismo e redução de impostos. O ouro deveria estar subindo, está praticamente estável, time da alta. Petróleo
de lado. Além disso, o mercado aumentando apostas em 3 cortes de juros nos Estados Unidos ainda neste ano. PIB da China do segundo trimestre veio em 4,7% numa alta na comparação anual e 0,7% em relação ao trimestre anterior, ambos abaixo do ritmo necessário para encerrar o ano com 5% de crescimento. Lembrando que nesta semana começa a convenção do Partido Comunista Chinês e a resposta dessas discussões que serão tratadas nessa convenção, neste plenário do partido, elas têm de vir, né, à altura do desafio de reavivar o ânimo dos chineses, fecha aspas, para Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. Clima nos Estados Unidos continua benéfico, futuros da soja caindo, renovando suas mínimas, milho e trigo também em queda. São 8 horas e 16 minutos, assim a gente conclui a nossa rodada de preços para checarmos as notícias de hoje nas nossas notícias da manhã. Bom, nós começamos olhando justamente para o mercado de grãos, né? Essas baixas agressivas que se observam entre os futuros de soja, milho e trigo. Quem lidera essas perdas agora é o trigo. O trigo cai quase 3% na manhã de hoje e dá sequência a um movimento de queda bastante significativo que já foi observado na semana passada. O mercado de trigo vem enfrentando aí essas perdas, né, nos últimos dias, diante de perspectivas de aumento, né, nas estimativas para a produção em origens importantes como a Rússia, por exemplo, e a própria Ucrânia. Na última semana, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, chegou com o seu, na última sexta-feira, né, chegou com o seu novo relatório mensal de oferta e demanda e, de fato, apontou uma produção global e uma produção norte-americana maiores e revisou também, vamos aqui abrir os números para juntos a gente comentar, os números da produção global, né? Quero só lembrar se a gente teve um aumento também na produção russa, mas acho que houve uma manutenção. Vamos aqui buscar esta tabela, que assim de cabeça eu não vou me lembrar de todos os números, mas que a safra de trigo norte-americana e a global foram elevadas, isso me recordo vividamente. Então a produção americana passou de 51 para 54,6 milhões de toneladas, a produção global passou de 790,7 para 796,2 milhões de toneladas. A produção russa foi mantida em 83 milhões, a produção ucraniana em 19 milhões e meio, a produção argentina subiu de 17,5 para 18 e a produção brasileira mantida em 9 milhões e meio de toneladas. Então esse já é um fator de pressão para as cotações, embora o mercado já vinha trabalhando com números anteriores e sentindo o peso. Mas agrega-se a isso a condição climática nos Estados Unidos, que continua bastante benéfica. Na última sexta-feira, que era dia de relatório do USDA, eu até trouxe, para a gente entender os números que serão apontados pelo USDA, vamos entender como é que está a condição climática. E eu trouxe diversos mapas mostrando ali que pelo menos até o próximo dia 25, 26 de julho, as previsões, né, os prognósticos climáticos apontam para condições ainda bastante favoráveis lá de clima para o meio oeste americano, para as principais regiões produtoras. Inclusive o mercado vai se ajustando hoje também aos novos números que o USDA traz às 5 da tarde, horário de Brasília, com a classificação das lavouras. Na última semana, houve o aumento de 1 ponto percentual, tanto para soja quanto para milho, nas lavouras classificadas como boas ou excelentes. Então nós temos esse cenário para monitorar, fora essa condição climática, como eu falei, bastante favorável. O final de semana, segundo um levantamento do grupo Laboro, foi de poucas chuvas no leste e centro do corredor produtor de grãos dos Estados Unidos, melhores chuvas em Wisconsin, centro do Missouri, Indiana, norte de Illinois e centro de Minnesota, porém com temperaturas altas, acima dos 35 graus para várias regiões. As previsões para os próximos 10 dias, segundo os modelos climáticos, é de clima seco no centro e no oeste do corredor. As chuvas estão previstas para os estados do Delta, em sua maior abrangência, que são estados localizados mais a leste dos Estados Unidos, exatamente como eu mostrei nos mapas na última sexta-feira. Ao longo da semana a gente volta a trazer esses mapas para trazer também essas condições atualizadas e esses mapas atualizados. Bom, então nós temos até esse momento um cenário que nos ausenta de qualquer ameaça muito grave ao clima norte-americano e naturalmente as lavouras.
Ainda assim, no último relatório, o USDA trouxe uma pequena redução na safra norte-americana de soja, isso muito atrelado a uma condição de área. A área foi reduzida pelo USDA também, tanto a área plantada quanto a área colhida, ambas vieram menores nesse relatório de julho em relação a junho e correspondendo ao que o USDA trouxe no final de junho, quando corrigiu seus números em relação a março. Então nós temos ali por área uma diminuição na safra, mas ainda estamos falando de uma safra grande nos parâmetros americanos, 120,7 milhões de toneladas. Então cai pouquinho em relação ao que se observou em junho, 120,11. Então, nós temos ali um número ainda bastante grande, uma safra que tende a ser recorde nos Estados Unidos, justamente em função dessas boas condições climáticas, pelo menos até este momento. E, de fato, para que houvesse uma mudança mais intensa e brusca do mercado, invertendo aí o sinal que ainda é negativo, a tendência baixista para a soja, ela permanece, segundo os analistas e consultores de mercado, nós ainda estamos olhando para um cenário que até esse momento não traz essa alteração. Então precisaria haver uma mudança muito brusca para promover uma perda de produção muito grave, né? Somado a isso, ainda segundo o Eduardo Vanin, que vamos ouvir mais detalhadamente no nosso quadro de entrevistas, esse atentado que sofreu o candidato à presidência, Donald Trump, pelo Partido Republicano, no último final de semana, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, deixou claro, né, os Estados Unidos em alerta máximo. Foi um garoto de 20 anos, inclusive filiado ali ao Partido Republicano, e foi realmente bastante grave o que aconteceu. Já já a gente vai falar sobre essa condição, mas quando se olha para esse atentado, e isso inclusive faz com que as intenções de voto a Donald Trump disparem, né? Você tem uma perspectiva de Donald Trump voltar à Casa Branca, voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Para o mercado de grãos, para o mercado de commodities agrícolas, volta também a memória da guerra comercial em 2018, quando a China deixou de comprar dos Estados Unidos uma série de produtos, em especial a soja, e passou a comprar aqui no Brasil. Foi quando o Brasil assumiu, né, a primeira posição de maior exportador global de soja. E isso promoveu uma nova dinâmica no mercado. E essa dinâmica ela pode ser revista mais uma vez caso Donald Trump vença as eleições deste ano, que acontecem em novembro. Então, clima nos Estados Unidos, mercado financeiro e esse atentado a Donald Trump pesando hoje sobre o mercado de grãos, fora essa baixa mais intensa do trigo, que vai puxar todo mundo ali na carona. São 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na nossa segunda manchete do dia, o assunto ainda é mercado. Nós vamos falar agora sobre o mercado de milho e nós estamos bastante atentos ao mercado nacional de milho, porque há uma pressão ainda bastante agressiva sobre as cotações e nesta segunda-feira o CPEA traz o seu comentário apontando essa pressão ainda consistente sobre os preços em função dessa oferta maior que temos neste momento com o avanço da colheita da segunda safra. Então veja só o que diz o CPEA. Bom, as cotações do milho seguem em queda na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, sobretudo nas do Centro-Oeste, onde a oferta de segunda safra está maior devido à intensificação da colheita. Além disso, estimativas divulgadas na última semana, apontando reajustes positivos na produção, também influenciaram as desvalorizações internas. Mesmo com as baixas de preços, pesquisadores do CPEA explicam que compradores estão afastados do spot nacional à espera de recuos ainda maiores. Já vendedores se mostram mais ativos no mercado, ainda segundo pesquisadores do CPEA, com o clima no radar dos agricultores brasileiros, chuvas limitando o avanço da colheita em partes do sul e sudeste e o tempo seco podendo reduzir a produtividade no centro-oeste. No entanto, até que tudo isso se confirme, o mercado ainda sente essa pressão. Além do mais, as nossas exportações, elas já não desempenham tão bem. Nós temos menos milho para exportar, nós temos menos competitividade, portanto, embora a nossa competitividade até tenha melhorado um pouco nas últimas semanas, mas a nossa competitividade ela ainda é limitada em relação aos nossos principais concorrentes, e isso vai pesar bastante forte, portanto, sobre os preços. Na B3, as cotações mais fortes, né, ou mais fortalecidas, elas estão nos vencimentos mais alongados, elas estão, né, nos vencimentos mais distantes, e quem precisa fazer caixa agora, quem precisa avançar com o milho e começar a diminuir, né, a pressão, inclusive, nos próprios armazéns,
vai a mercado e vai testando aí esses repiques que o mercado oferece, às vezes esses repuxos em Chicago que nós tivemos inclusive na última semana, né? O mercado de milho andou na contramão de alguns mercados nos últimos dias, vai trazer esse quadro. Eu tô até buscando aqui se eu consigo trazer a análise de Vlamir Brandalize sobre a semana que entra, mas acho que na última semana o Vlamir não estava em loco, não consegue nos trazer. Mas enfim, ao longo da semana eu vou atualizando, mas fato é que o mercado de milho segue pressionado, tende a seguir assim, e claro, as nossas exportações podem melhorar nestes próximos meses com a chegada dessa oferta, inclusive essa oferta maior pode provocar uma competitividade melhor também do nosso milho um pouco mais à frente, e agora é olhar para isso, fazer conta, entender que é um momento de pressão sobre os preços do milho. Os preços do milho têm até um respiro talvez um pouquinho menor, né? Um espaço de fôlego talvez até um pouco menor do que o da soja, né? Então vejamos o que acontece. Na última sexta-feira, o Guilherme Dorigatti fez uma entrevista com o Felipe Savaia, da Stonex. Ele é analista de inteligência de mercado de grãos, e ele apontou que, de fato, a Stonex também espera um milho pressionado na Bolsa de Chicago, que, claro, vai refletir em preços mais pressionados aqui também, depois do USDA, que aumentou de forma significativa a produção norte-americana, embora dentro das expectativas, e com esse bom desenvolvimento da safra dos Estados Unidos. Então temos esse quadro e o mercado do milho ainda com fatores que o pressionam de forma significativa. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, enquanto nós temos essa pressão sobre os preços, a compra dos insumos, e essa é a nossa terceira manchete, ela segue um pouco mais contida. Ela vem ganhando um pouquinho de ritmo. Aliás, o que se observou foi que de fato teve uma melhora nas últimas semanas, nos últimos dias, mas teve esse movimento ainda é contido porque as relações de troca elas estão bastante deterioradas. Inclusive a gente vai tratar disso na quarta-feira aqui com o Jefferson Souza. E assim, as compras de fertilizantes elas continuam atrasadas e num ritmo mais lento em relação à safra anterior e à média dos últimos anos, de acordo com um relatório divulgado pela consultoria Argos no final da última semana. Segundo a Argos, há uma maior procura por fosfatados, porque são os que estão mais subindo agora. Os fosfatados estão numa trajetória de alta muito intensa, e isso ocorre porque no início do ano os agricultores aproveitaram uma relação de troca mais favorável para adquirir o KCl, ou o cloreto de potássio. Agora eles precisam garantir volumes de fosfatados, dentre os quais está o fosfato de monamônio, que é o MAP, né? Principal fertilizante usado para o cultivo da soja. A importação de MAP caiu 36% entre janeiro e abril para cerca de 1 milhão de toneladas, segundo o relatório da Argos. Dessa forma, os preços dos fosfatados no mercado doméstico apresentam essa tendência de alta, acentuada também pela baixa disponibilidade de fertilizantes para pronta entrega, ao contrário do que acontece com o KCl, onde nós temos um estoque bastante robusto. No caso do superfosfato triplo, por exemplo, a oferta é limitada, indicando disponibilidade apenas para agosto. Além de tudo, os valores dos fretes, eles estão um pouco mais baixos agora em relação aos últimos anos, mas eles também deram uma puxadinha nas últimas semanas e isso vai pesar na relação de troca, né? Então a gente vai ter que observar, ainda segundo a consultoria, esse período de entre-safra, que tem uma baixa liquidez no mercado de fertilizantes, o fluxo de carga nos principais portos do país até as regiões produtoras que tem sido baixo, o que mantém os fretes mais pressionados. Então talvez seja a hora de fazer as contas com a sua soja e os fosfatados, entender esse momento dos fretes para a sua região e saber se participa ou não. Fato é que até esse momento as compras de fertilizantes estão um pouco mais contidas de fato. 8h30, pelo horário de Brasília. Para nossa quarta manchete desta segunda-feira, um assunto de extrema importância que foi discutido também na sexta-feira. Sexta-feira aconteceu tudo e depois no final de semana não foi diferente. A moratória da soja e da carne, ela voltou a ser discutida, né, e foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça.
Foi uma discussão muito acalorada, ali liderada pela deputada tenente-coronel Fernanda, que assumiu essa pauta no momento em que ela ingressou na frente parlamentar da agropecuária. Ali estavam representantes da Biov, da ANEC, produtores rurais. Foi uma discussão muito intensa, muito rica em detalhes, e o que se resultou desta reunião, depois de tantas discussões, foi da possibilidade de um requerimento, do requerimento de uma abertura de uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar ONGs, né, as organizações não governamentais, na implantação da moratória da soja. Este requerimento deverá ser protocolado na próxima semana no Congresso Nacional. A ação foi proposta justamente pela deputada tenente-coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, durante a audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. A sugestão de uma investigação conjunta teve o consenso da senadora Rosana Martinelli, que participou do debate na casa, né, na Comissão de Agricultura. Bom, esta moratória, preciso que lembremos, ela data de 2006, né, ele foi, na verdade, de 2006, entre 2006 e 2008, foi firmado em 2006 entre a ANEC e a Biov, né? No entanto, com o passar dos anos e com o advento do Código Florestal, a moratória da soja é quase que a lei sobre a lei. E isso acaba deixando uma série de produtores inviabilizados de comercializar, mesmo estando dentro da regularidade. E isso é muito sério, isso é muito grave. E é isso que eles pleiteiam, voltar à possibilidade de comercializar aquilo que produzem. Então vejamos como essa CPMI vai acontecer. A ideia da CPMI, a iniciativa da CPMI, inclusive, ela é apoiada por produtores rurais de estados como Mato Grosso, Rondônia e Pará, que são ali os mais afetados quando a gente pensa nessa iniciativa. O presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Beber, afirma que a preocupação é com o risco de problemas sociais e econômicos em municípios que vivem da agropecuária. Então nós falamos, inclusive, aqui no Bom Dia Agronegócio com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Sr. Lucas Beber. Continuaremos a falar, né, com os representantes dessa iniciativa para entender que caminho isso vai seguir. 8 horas e 33 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Bom, na nossa quinta e última manchete nas nossas notícias da manhã, né, dessa segunda-feira, 15 de julho, naturalmente que é a movimentação em torno do atentado que Donald Trump sofreu no último final de semana. Para quem, naturalmente que isso já está mais do que posto, mais do que noticiado, mas vamos contextualizar a nossa audiência. O ex-presidente americano e candidato à presidência esse ano pelo Partido Republicano, o Sr. Donald Trump, estava num comício, né, no estado da Pensilvânia, onde sofreu um atentado, né? Um atirador estava a uma distância de 150 metros dele, no telhado de uma fábrica, e o tiro pegou de raspão na orelha de Donald Trump, né? Esse tiro, por milímetros, não atingiu e não matou Donald Trump. O que aconteceu foi muito sério, foi muito grave e colocou os Estados Unidos inteiro em estado de alerta. Líderes mundiais estão se manifestando de todas as partes do globo, e isso é realmente, a gente está falando de uma das democracias mais antigas do mundo. Nós estamos falando de 2024 e nós estamos falando de atentados que já mataram 4 presidentes nos Estados Unidos, né? Então um relatório, inclusive, do Serviço Secreto, ali hoje era destaque no noticiário, e 4 presidentes morreram em atentados, né, assim, nos últimos anos. E isso é muito sério. E o que acontece? Hoje começa a convenção republicana dos Estados Unidos. Enquanto isso está acontecendo, né, num clima de muita tensão, de muita preocupação, Donald Trump se abaixa quando percebe, né, que tudo que está acontecendo. Os seus seguranças ali se aglomeram e tal para protegê-lo, tiram o candidato dali, mas nisso um dos espectadores do comício acabou morto, outros 2 acabaram gravemente feridos e o atirador, um garoto de 20 anos, né, extremista, também morreu, né? Então ele foi morto. E o que acontece agora, né? Joe Biden
tá ali se solidarizando a Donald Trump e tudo mais, pedindo que se abaixe a temperatura e diz que agora os Estados Unidos vão passar por um teste, né? Essa deve ser uma das maiores eleições da história norte-americana, né? É algo muito sério o que está acontecendo, e ela agora começa efetivamente, porque com o início da convenção republicana haverá né, essa espécie é uma força a mais, né, que se tem. Eu vou até ver se a gente consegue buscar aqui algumas imagens para reviver, né, o que aconteceu, para que a gente possa, enfim, continuar aqui com as nossas informações. Então, o que se espera agora, né? O que os especialistas afirmam, né? Que de fato essa sinalização, isso que aconteceu, vai fortalecer de fato o ex-presidente e atual candidato Donald Trump. É bastante similar com quando Jair Bolsonaro sofreu um atentado aqui no Brasil, no mesmo período ali, né, na corrida presidencial. Donald Trump, quando sofre o atentado, se levanta novamente e fala a palavra luta por 3 vezes, né, de punho cerrado ali no calor da emoção, o rosto ensanguentado, né, porque ele sofreu de fato esse tiro de raspão na orelha. Ele levanta, né, o punho e diz, luta, luta, luta. Ele fala isso por 3 vezes. Sem contar que pediu os sapatos. Ele queria os sapatos dele, também pediu por umas 3 ou 4 vezes para os seus agentes de segurança garantirem que os seus sapatos seriam recuperados. Bom, Joe Biden, então, fala sobre abaixar a temperatura. O FBI está fazendo essa investigação bastante severa, né, e classifica essa tentativa de assassinato como um ato de terrorismo doméstico. Melania Trump chamou o atirador de monstro, que via Trump como uma máquina desumana, né? Melania, que é a esposa, né, na verdade, a ex-primeira-dama, então, né, de Donald Trump. Então, Melania, obviamente, né, se manifestou sobre o atentado ao seu marido. O Serviço Secreto americano nega ter recusado proteção adicional a Donald Trump e afirma, inclusive, que todos os espectadores que ali estiveram passaram por severa revista, né? O espectador que foi morto durante o comício de Donald Trump foi identificado, né? O que já se sabe até agora, fazendo uma rápida contextualização. Quem morreu foi Corey Comperatori, de 50 anos. Ele atuou anteriormente como chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township. No Facebook, a filha da vítima descreveu o momento como um pesadelo na vida real. A jovem contou que Corey se jogou em cima dela e de sua mãe para proteger as duas com o próprio corpo. Ela disse, a filha do espectador que foi infelizmente morto durante esse episódio. Ele literalmente nos amava a ponto de levar um tiro por nós. Outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas e, reforço, o autor dos disparos foi morto pelo serviço secreto dos Estados Unidos. Biden, inclusive, anuncia uma investigação independente e diz que, né, o Joe Biden teve uma conversa breve, mas bastante boa com o seu rival, Donald Trump. E o Trump mesmo, ele diz que só Deus impediu o impensável. E, de fato, ele se manifestou, inclusive, dizendo que está bastante ansioso para falar na sua próxima parada, que, salvo engano, é no estado de Minnesota. Então, por que é importante olharmos para isso que aconteceu? Fora nós estarmos tratando das eleições presidenciais na maior economia do mundo, né, no país que ainda tem a sua importância gigantesca para o andamento do planeta, que são os Estados Unidos da América, a gente está falando de uma eleição que tem ali 2 opositores em momentos completamente distintos. Joe Biden aos 81 anos, fazendo 82 em novembro, podendo chegar ao final do seu mandato quase ganho com quase 90 anos e mostrando as suas deficiências já cognitivas, a sua fragilidade de saúde e tudo mais, de intelecto, ele já está bastante evidente, e há uma pressão muito grande do Partido Democrata para que Joe Biden abandone
opõe à corrida presidencial. De outro lado, Donald Trump fortalecido e quer muito voltar à Casa Branca. E quando sofre esse momento, tem essas intenções de voto, então, que dispararam e ele volta, talvez, à dianteira ali da corrida presidencial. E nós estamos falando de uma volta de Donald Trump, mais protecionismo aos Estados Unidos, mais disputas comerciais, enfim, com outras, né, com outras nações, e tudo isso vai se agravando. Então, vamos acompanhar. São 8 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. O que vamos acompanhar também agora são relatos que continuam chegando do Rio Grande do Sul. E nesse momento, né, não só relatos, mas também um apelo. Vocês vão ver uma senhora falando do quanto ela perdeu da sua estrutura e dos seus animais que estão nesse momento passando frio e passando fome. Então ela pede ajuda com tratos, ela fala, a gente espera que cheguem tratos e pessoas para nos ajudar com mão de obra para reerguer aqui as nossas estruturas, porque os nossos animais estão sofrendo. E nós vamos ver também um vídeo que é bastante triste, inclusive, de animais mortos pelo frio, meio-dia em Roca Salles, no Rio Grande do Sul, com 9 graus. Vejam esses relatos que a gente recebeu aqui no Notícias Agrícolas. Fala pessoal, estamos de volta aqui e novamente fazendo um apelo para o pessoal do interior. Tá? Nós estamos aqui com a dona Elisa Furlaneto, tá? Aqui da linha Fernando Abbott, isso, né? Aqui em Roca Salles. Unidade São João do Sodeiro. Isso, deem uma olhada aonde é o rio e dá uma olhada o que sobrou da propriedade dela aqui na parte onde ela tinha os animais. Então nós viemos aqui para mostrar um pouco do que eles estão passando e também para que ela possa fazer um apelo a vocês. Bom, assim, agora eu me emociono um pouco. O dia a dia não é assim, a gente tenta levar com mais alegria porque tem muita gente nos ajudando. Mas o que eu preciso mesmo, que a gente se preocupa, é com nossos animais e que venha trato, né? Que se alguém consegue, eles estão passando muito frio também porque a chuva de pedra nos detonou e a gente com essas enchentes nós não conseguimos cobrir porque falta mão de obra também, uma pessoa para cobrir. Mas enfim, é isso aí, que venha a comida para os animais, digamos que é bastante importante para nós, porque não sobrou nada. Nem o lugar para eles dormirem decente eles não têm. Ou seja, se não bastasse a chuva de pedra que teve antes de enchente, teve o enchente durante esse tempo, 5 enchentes durante todo esse tempo, prejudicando o campo, prejudicando o estoque. Levou embora tudo que tinha, levou porque é tudo na verdade. Não há pastagem, não. Vocês podem ver que do outro lado lá é Mussum. E aqui é a linha Fernando Abbott. E não tem pastagem. Então, fica aí o apelo, conte conosco, vamos levar esse vídeo, vamos tentar levar para algumas pessoas para nós poder tentar ajudar vocês aí. Muito obrigada. Certo. Bom trabalho para vocês também. Tamo junto. A gente se emociona sempre quando que vem pessoas tipo vocês. E depois a gente tenta então levar a vida para em honra, né? Eu sempre digo, os voluntários. Nós temos que fazer acontecer, né? Então temos que chorar só às vezes, mas é bom botar para fora do que segurar no peito, senão chorar explode. Às vezes, mas é bom, mas depois extravasar. No dia a dia a gente vai levando. Tá certo, um abraço, gente, estamos falando aí. Olha o que o frio, a chuva e o frio faz. Gado fraco. Hipotermia deve ser. Morreram de frio. Chuva, faz 2 dias que chove. E frio, temperatura, ó. 9 graus, meio-dia 9 graus.
E não se esqueça de participar você também, mandando seu relato, mandando seus vídeos pelo nosso WhatsApp 19 997670241, 19 997670241. São relatos como esses que só vocês podem colher em loco, de onde estiverem, para nos mandar e a gente ajudar a ampliar o alcance da sua informação. Bom, são 8 horas e 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Como eu adiantei no início da edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, os preços dos grãos despencam na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, combinando ali os últimos acontecimentos políticos, em especial nos Estados Unidos, e, claro, os fundamentos do próprio mercado. Algo para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Segunda-feira é dia de Eduardo Vanin, nos fazer companhia aqui no Bom Dia Agronegócio. Analista de mercado da Agrinvest Commodities. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo para a gente começar a semana. É que eu tô mandando uma mensagem aqui pro Trump. Uma mensagem de solidariedade, Eduardo Vanin? Não, qual que é o endereço do anjo da guarda dele? Meu Deus do céu, Onde é que preciso de um compra? desses. Onde é que compra, né, Onde é Vanin? que contrata ele? Pois é. Muito, muito Que, sorte. fi- que Sorte não, né? final de Eu semana, não hein, meu acredito amigo? em sorte. Que, Pois é, f- pois é. que final de semana. O que isso quer dizer para os mercados, Vanin? Que sinal os Estados Unidos mandam para o mercado neste final de semana, este início de semana, preços inclusive despencando na Bolsa de Chicago? Bom, vou focar no agro, claro. Bom, o que que o mercado está negociando especificamente hoje? É um trade war. Enfim, a retomada dele, algo nesse sentido. Devido à chance cada vez maior do Trump se eleger. Então, é isso que o mercado está fazendo nesse momento, também baseado que o clima americano não tem grandes ameaças, portanto, o mercado precificando uma menor demanda pelos grãos americanos, vindo da China, especialmente a soja, que está bem pouco vendida. Eu não acredito muito nessa, vamos dizer assim, teoria ou que o mercado está tradando. Eu acho um exagero. Agora, isso ainda tem uma vida útil um pouquinho mais longa do que além desta segunda-feira, ou a gente vai ver o peso dessa informação, dessa notícia se dissipar rapidamente, Vanin? Bom, o ponto é o seguinte: se dissipar ou não, não importa muito. O que nós estamos vendo, especialmente para a soja, é que os Estados Unidos não vem vendendo há bastante tempo, para safra nova, principalmente. Vem vendendo um tiquinho, e quem vem comprando é a Sinochem, a gestora das reservas da China. E agora, para fazer volume, precisa das crushers, as esmagadoras privadas na China. Aí elas precisam vir comprar o grão americano. E, na minha opinião, isso não tem a ver com o trade war. Isso é por dois motivos. Primeiro, porque, tudo bem, vamos supor que as processadoras privadas na China não estivessem comprando soja americana por um risco de execução dos contratos. Bom, também o México não está comprando, está ali do lado dos Estados Unidos e compra quase toda a sua soja, 6 milhões, 7 milhões de toneladas por ano nos Estados Unidos. Não comprou nada até agora. Europa também compra soja nos Estados Unidos, não comprou nada até agora. Japão compra soja nos Estados Unidos, não comprou nada até agora. O ponto é que a soja brasileira ela é ainda mais barata do que a americana. Esse é o ponto. Soja ofertada para embarque em agosto, posto China, saindo aqui do Brasil, temos ainda um desconto de 30 centavos por bushel em relação à soja americana safra nova. Quer dizer, para que que eu vou comprar uma soja? Para que que eu vou alongar minhas compras lá para outubro, novembro, dezembro, se ainda eu posso comprar soja brasileira com um desconto? E aí a coisa não anda. Esse é o principal motivo do porquê que nós temos um programa americano extremamente lento. Ivanin, isso tem um peso diferente depois do relatório do USDA da última sexta-feira? Houve uma pequena redução na safra americana, mas nada que mude muito o cenário da oferta dos Estados Unidos. Esse relatório foi visto com alguma
chega com alguma diferença de peso, de interpretação desde a última sexta-feira ou não? Essa situação da demanda ainda vai se chocar com uma oferta que para os americanos deve ser uma oferta recorde de soja nessa nova temporada? Não, para a soja não houve mudança. Somente o que a gente já sabia, que é uma área menor. E o resto ficou tudo igual. Nada mudou. O, e, claro, não quer dizer que não vai mudar. Quer dizer que o USDA está esperando para ver como é que a coisa anda, até porque podemos ter uma área até menor do que já foi divulgada, alagamentos e etc, etc. Pode gerar lá em setembro, quando vier a nova revisão da área, podemos ter uma área até menor. Produtividade pode ser 52 bushels por acre, pode. As condições das lavouras devem continuar boas, altas, e do milho talvez da mesma forma. E a grande incerteza, claro, dada a produção, se é 120 milhões de toneladas, se é 118, enfim, não importa muito. O que importa é que realmente, em algum momento, a demanda tem que vir para comprar nos Estados Unidos. E aí, como vendeu quase nada, 1.500.000 toneladas apenas, o ponto é quanto tempo a demanda vai permanecer nos Estados Unidos, sendo que o Brasil já, para fevereiro, oferta muito mais barato do que os Estados Unidos. Pelo menos $1 por bushel mais barato do que a safra nova deles. Enfim, se essa demanda for grande, tudo bem. Se essa demanda for muito pequena, ou que seja um pouco menor, então realmente o estoque americano para a safra 24/25, o estoque final, ele pode ser bem maior do que o USDA está trazendo nos números. Vanin, enfim, o que não, mas talvez existe alguma situação que poderia mudar essa condição pela demanda norte-americana de forma tal que pudesse dar um espaço de respiro, de fôlego um pouquinho maior para os preços da soja na Bolsa de Chicago no seu horizonte? Ou tá difícil de reverter essa situação desse programa lento de exportação de soja dos Estados Unidos? Bom, é o tempo. O tempo vai fazer esse trabalho. Daqui um mês, eu imagino que os Estados Unidos já vai estar vendendo mais, porque daqui um mês já vamos estar falando de embarque em setembro. E aí o Brasil fica mais ou menos parelho com os preços posto China da soja americana. Além disso, o Brasil vai ter vai ter um programa menor de exportação. Essa vai ser uma outra dificuldade também. Não vamos ter um estoque de passagem tão grande. Por exemplo, o Mato Grosso já está com 85% de farmer selling. Então, realmente vai ficando. Nós vamos ter menos soja do que ano passado, para essa janela de setembro até janeiro, fevereiro. Provavelmente também o Brasil vai plantar mais, pode plantar, deve plantar mais atrasado, segundo os mapas de chuva. Também devemos ter bastante chuva em janeiro, fevereiro, que atrapalha a colheita. Tudo mostra que temos uma diferença em relação a esse ano. Esse ano tivemos um estoque de passagem maior, uma colheita muito rápida e conseguimos vender bastante, embarcar bastante em janeiro, fevereiro. O clima foi extremamente favorável para os embarques brasileiros até agora, nada de anormal. Portanto, para a safra que vem, pensando em janeiro, fevereiro, o Brasil não vai ter tanta soja como teve nesse ano. Então é uma questão de tempo até que os Estados Unidos comecem a vender mais. Tempo e valor. Eu também acredito que as tradings nos Estados Unidos, olhando a situação atual, se não fizerem nada, vão ter um programa muito pequeno. O que elas poderiam fazer? Primeiramente, descontar a logística, barcaça. Está muito cara ainda, Sim. baseado num programa que está praticamente nada feito, está tudo aberto. Os rios estão num ótimo nível, até acima. Quer dizer, esse ano não vamos ter nenhum tipo de problema logístico nos Estados Unidos e a demanda é baixa. Isso quer dizer que provavelmente nós vamos ter uma queda no custo logístico americano, começando pelas barcaças e incluindo os terminais portuários, que também precisam operar com uma margem de elevação menor
baseado no cenário que temos. Então, eu acho que a soja americana, não estou falando de Chicago. Chicago é igual para todos. O que é importante aqui é o prêmio, e o custo de originação. Então, na minha opinião, os Estados Unidos têm uma gordura para queimar de uns 30 até 50 centavos por bushel. Se a soja americana, falando prêmio posto China, cair 30 centavos, 35, 40 centavos, ela se torna bem mais barata do que a brasileira para a janela setembro até janeiro. Aí vai vender. Agora, então não é uma questão só de estrutura ou de do consumidor olhar para a soja americana. É efetivamente uma questão de preço e mais do que competitividade, de concorrência, Vani. Sim, sim. É uma questão de estratégia, e, claro, isso muda o preço. Quando que os Estados Unidos conseguem vender muita soja antecipadamente? Que não é o caso desse ano. Quando o Brasil, para embarque, por exemplo, agosto, setembro, está mais caro do que os Estados Unidos. Aí o chinês vai olhar e falar: para que eu vou continuar comprando o Brasil se eu posso comprar uma soja americana para safra nova mais barata? Aí ele já compra menos aqui e compra mais aqui. Isso acontece, se você pegar o histórico, você vai ver que anos em que o Brasil vendeu muito para a safra nova, de forma antecipada, é quando o Brasil ficou caro. E esse ano nós não temos isso ainda. O Brasil está aqui, os Estados Unidos está aqui. E uma forma de tornar o Brasil os Estados Unidos mais competitivo, seria o produtor americano jogar a toalha e falar: vou vender. Isso provavelmente não vai acontecer. E a outra forma, que é o que eu comentei: logística tem gordura para queimar. Vanin, o que que te sinaliza o contrato agosto, que nesse momento não é o mais negociado, mas é ali a nossa referência para o mercado spot, em 10,88, e o novembro, que é o mais negociado agora, referência para a safra dos americanos, em 10,48. Esse spread de 40 centavos. O que que ele significa para o mercado e como isso se reflete para o produtor brasileiro que está fazendo o seu planejamento, principalmente para a safra 2024-25? Bom, é, esse spread de 40 centavos a favor do curto é o que a gente chama de uma curva invertida. O que que ela mostra? Ela mostra o cenário americano, onde o produtor não quer vender, continua segurando, e o mercado interno americano, as crushers, elas precisam ainda comprar. Portanto, nós temos um diferencial de base, onde nós temos safra velha ainda aqui em cima e safra nova aqui embaixo. E como a gente sabe que nos Estados Unidos a liquidação dos contratos é por entrega física, então acaba que Chicago fica, conforme vai chegando perto do vencimento dos contratos, vai ficando mais colado, vamos dizer assim, na realidade do físico americano, ali no spot. Então é isso. Mostra essa realidade, onde nós temos um produtor americano que continua segurando soja, e você ainda tem exportadores que precisam cumprir com alguns contratos de exportação, e as processadoras que estão comprando da mão para a boca já tem muito tempo, precisam fazer essa ponte para a safra nova. E aí nós temos essa gordura. Morreu o agosto, nós vamos para o setembro, que é praticamente igual. O que que isso muda para o produtor brasileiro? Bom, o prêmio aqui no Brasil fazendo esse trabalho, e, e ele já está fazendo, se você pega o prêmio agosto, é 50 acima. Prêmio setembro, não sei o negócio ainda, mas seria no nível de 100 acima. Então veja que vai compensar. Então lá em Chicago está aqui, 40 centavos, como você falou. E o nosso prêmio agosto para setembro tem 50 centavos de degrau, só que o setembro mais caro. Para o produtor não vai mudar muita coisa, não. Em termos de uma precificação melhor ou pior. O prêmio vai fazer esse trabalho. Era isso que eu queria entender, como esse movimento ia se refletir nos prêmios. Aí já vou puxar a pergunta duas perguntas. A do Luciano Porto, que pergunta qual a perspectiva para a soja da safra velha em questão de prêmios. Acho que é bom a gente complementar, né, Vanin? E o Rodrigo Uhum. Mendes, que diz assim, ó, bom dia, a soja 2025 ainda tem margem para baixar ou estamos chegando no fundo do poço?
Então, queria essas suas duas perspectivas, Vanin. Prêmios para a safra velha e a soja 25. Dá para cair mais ainda? Os preços podem sentir níveis ainda menores, ainda mais baixos? Bom, prêmios. Na medida em que eu acho que os prêmios se fortalecem mais, até porque Chicago está muito baixo. E o outro ponto é que nós ainda estamos com desconto em relação à soja americana. Não tem porquê um cenário desse. É claro, e aí o chinês vai pagar? Bom, essa é uma outra história. A China está com bastante estoque ainda de soja, está chegando muita soja. Isso que a gente tem que entender, a sazonalidade. Quando a gente olha a importação da China, quanto que ela recebeu? O que ela recebe foi comprado pelo menos aí uns 50 dias para trás, 2 meses. Então, a China comprou muita soja, mais do que ela esmaga, em abril, maio e junho. E essa soja está chegando lá agora. A China vai ter muita soja ainda para o seu processamento agora no mês de, durante julho, o agosto e um pedaço do setembro. Então, quer dizer, um cabo de guerra, onde, claro, aqui nós precisamos ter um prêmio maior, mais elevado, principalmente para as tradings continuarem originando, porque hoje, se ela vende na China nos preços atuais e vem para comprar no Brasil, ela perde dinheiro. Ela precisa precificar o custo da compra da soja brasileira para o embarque, por exemplo, agosto ou setembro, mas está difícil. O chinês não está pagando desse nível, vamos dizer, justo, tá bom? Mas na medida que nós temos uma safra, menos grão disponível, é, e esse desconto em relação à soja americana, então eu acho que os prêmios eles vão se firmando aos poucos. A não ser que aconteça aquele cenário que eu falei ali no começo, que seria a soja americana diminuindo a sua gordura. Se a soja americana ficar mais barata do que a nossa, e aí o Brasil ainda tem alguma coisa para vender, aí vai ter que baixar para vender no nível que os Estados Unidos vende. Por enquanto não está assim. Então a resposta para a safra velha, eu acho que os prêmios se firmam um pouco mais. Preço da safra que vem, será que cai mais? Olha, se depender de Chicago, sim. Não estamos vendo, só para dar um número aqui. Lá no dia 2 de julho, a soja em reais por saca, velha e nova, bateu seu pico. Porto e ao produtor, no interior. Devido ao câmbio, e Chicago ainda estava num nível mais alto. De lá para cá, Chicago derreteu, tem um acumulado aí, acho que já de 70 centavos de queda, o câmbio também caiu, a soja perdeu 12 reais por saca. Safra velha, um pouco menos, mas safra nova, sentimos o baque. E o prêmio reagiu só 10 centavinhos nesse período. Prêmios não vão para safra nova, pensando o prêmio março, abril, maio, não vão reagir no mesmo ritmo da queda de Chicago, não vai. Até porque nós temos muito para vender ainda, é, tudo indica uma safra bem grande, claro, o clima vai dizer, mas o potencial é grande. E o chinês cada vez mais sabe que, não, peraí, quem tem que vender é vocês. Eu tenho que comprar, é verdade, mas quem tem que vender é o Brasil. Então, tudo isso acaba criando um teto para os prêmios, enquanto que Chicago não para de cair. Então, é o que eu Vanin, tenho falado, e é o que eu falo sempre. Comprem put, porque Chicago é a perna fraca. era isso que eu queria saber. Então, a orientação é essa. Essa. No planejamento é olhar para essas puts, podem ser uma boa opção, portanto, para o produtor brasileiro. E como é que isso pesa na margem dele? As margens estão já muito comprometidas para a safra 2024-25 ou nem tanto para o produtor que conseguir ali boas médias de produtividade, uma boa gestão? São boas, custo de produção menor, mais baixo do que a safra passada, câmbio está ajudando, dá para fazer margem, claro que dá. Mas tem, Até para quem arrenda, está dando olha margem só, ainda. sim. E aí uma outra informação, as tradings estão pagando acima do que seria o preço da soja justo,
Se você comparar ao nível que está saindo para março, por exemplo, posto China. Isso também me mostra que é um bom momento de venda. Então, para aquele que tem que vender ali na boca da safra, fevereiro, março, questão de logística, questão de pagamento de conta, etc e tal, tem que fazer. E principalmente aqueles que já compraram os insumos e não venderam a soja ainda. Risco grande. Tem que fazer o dever de casa. Especular, quer especular, vai na bolsa. Pode mudar de ideia e errei a mão, sai fora. Então, machuca menos. Agora, especular com todo o seu físico é sempre um risco muito grande. Os últimos 2 anos tem se mostrado muito ruim. Vani, enquanto a gente já comercializou da safra 2024-25 de soja do Brasil? No meu acompanhamento, 15%. Até a semana do dia 5 de julho. Tem que ver. A semana passada foi muito fraca, então não mudou muito. Por volta aí de 15%. Bem maior do que na safra anterior, que até esse momento era 6, 7%. Dobro. Ou seja, é justamente essa margem mais saudável que estimulou o produtor a avançar um pouco mais com seus negócios, inclusive olhando para as relações de troca. Sim, de forma geral, o produtor especulou menos. Vou falar mais o Mato Grosso. Ao invés só de comprar o insumo, ele também vendeu a soja. Muito bom, excelente. Vanin, e da safra 23-24, quanto a gente ainda precisa comercializar e, na sua perspectiva, quais são as oportunidades que o produtor ainda vai ter para vender isso que ele ainda precisa vender, para concluir o seu ano comercial de forma também saudável? Estamos chegando perto dos 70%, 68%, por aí. Bom, daqui para frente, veja, dependemos do câmbio. Essa semana temos aí a questão de Brasília, divulgar os detalhes do corte de gastos, pode gerar uma volatilidade. Chicago não está ajudando de jeito nenhum. Vamos ver como é que vai ser o mês de agosto, se pode trazer alguma uma especulação nesse assunto. Eu acho que, por enquanto, Chicago está perto das suas mínimas. Agora, claro, com mais essa informação aí da questão aí das eleições americanas, o mercado tradando um trade war, mas em algum momento a China vai ter que vir comprar soja americana. Então, isso pode gerar um fundo aí para soja, por enquanto. E aí, depois, olhando para o plantio da soja aqui na América do Sul, aí é outro capítulo da história, aí nós vamos ter que ver. Mas vejam, não estamos vendo notícias positivas. E por isso o produtor tem que estar protegido, comprando put, vendendo futuros, algo nesse sentido. O que poderia trazer alguma novidade positiva é essa semana. Nós temos lá na China o plenário, o terceiro plenário. Isso é um assunto sempre. Esse terceiro plenário é sempre um assunto econômico. E mais do que nunca, a China precisa virar essa chave do pessimismo, deflação, falta de ânimo, mercado imobiliário que continua só para baixo, em termos de atividade e preço. Portanto, é tudo ou nada. Agora, essa semana, do dia 15 ao 18, os planejadores chineses se reúnem e o assunto é economia. E, bom, pode vir alguma coisa boa daí. O dado divulgado hoje apontou que a economia chinesa cresceu um pouco menos do que o esperado nesse segundo trimestre, né, Vani? Pois é, de novo, qual que é a draga da economia chinesa? É a construção civil. 70% do patrimônio do chinês está no imóvel. Se o imóvel perde valor, ele se sente mais pobre. E tem um ponto prático nisso. Se, por exemplo, você pegou lá um financiamento de 1 milhão de reais e o valor do seu imóvel, supondo, era 1,5 milhão. Portanto, você tem ali essa relação de endividamento. Daqui a pouco o imóvel perde valor, vem para 1 milhão e você continua devendo 1 milhão. Então, o seu score, vamos dizer assim, a qualidade de você, né, pessoa física como tomador de crédito, piorou bastante.
E isso também é um fator negativo para o crédito na China e, portanto, do consumo. Então, o chinês com uma, ele está pessimista. Até porque ele comprou num nível que ele acha que hoje é muito caro, porque só tem caído. Quer dizer, e aí ele já não compra outro imóvel, até porque ele não sabe se a construtora vai ter fôlego para entregar em dia ou mesmo entregar. Então o governo chinês precisa dar um basta nisso aí, criar um fundo, porque ainda não vimos o fundo, para esse movimento de descida da atividade da construção civil e do preço dos imóveis. Enquanto não houver uma, alguma coisa que possa mudar essa mentalidade, nós vamos continuar vendo uma China nessa espiral que é muito ruim para todo mundo, espiral deflacionária. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Segunda-feira que vem você está aqui de volta conosco. Te agradeço muito pela companhia excelente para a gente começar a nossa semana mais que bem informado. Vanim, obrigada mais uma vez. Ótima semana para você, para todo o time da Agriinvest. Até segunda que vem. Até, pessoal. Grande abraço. Boa semana a todos. Obrigada, Vanim, para você também. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos trazendo informações bastante completas, né, num 360 aí do que está acontecendo no mundo. Começamos ali pelo atentado de Donald Trump, fomos até a economia chinesa, então fizemos uma boa volta, passando, claro, pelos principais fundamentos do mercado de grãos. Todas essas análises do Vanin, embora elas tenham esse espectro macroeconômico também, além do cenário fundamental, da questão de oferta e demanda, do clima nos Estados Unidos, todas essas análises macroeconômicas, elas estão muito centradas nos impactos naturalmente para as commodities agrícolas, em especial ali para o mercado de soja, para o complexo soja. Então, por isso que é importante colocarmos isso na nossa agenda. E a gente já, dessa forma, responde o Moisés Vicente, que dizia, né, bom dia, o que podemos esperar futuramente com a interferência externa direcionada ao cenário político norte-americano em relação à soja 25, assim como as oscilações climáticas. Imagino que essas respostas tenham vindo, né, Moisés? Principalmente quando a gente olha para a condição desse cenário político, como o Vanin falou, hoje o mercado está trabalhando, está precificando essa trade war, ou seja, a guerra comercial. Né? O que poderia acontecer caso o Donald Trump volte a ser presidente dos Estados Unidos? Vai de novo comprometer não, né? Mas mudar suas relações políticas e econômicas com os chineses? Nós estamos, por exemplo, a um passo, na verdade, nós superamos a China, os Estados Unidos, perdão, e somos os maiores, atualmente, exportadores de algodão do mundo. Para nos consolidarmos nesse patamar, a China precisa olhar ainda mais para o nosso algodão e menos para o algodão americano. Caso Donald Trump venha, por exemplo, a se eleger, será que isso não poderia acontecer e se consolidar? Aconteceu com a soja em 2018. Foi essa virada de chave, esse redesenho da dinâmica do comércio global de soja. Então, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos, poderia favorecer o agro brasileiro? De certa forma, sim. Nós, inclusive, conversamos com o professor Leonardo Trevisan e essa foi a manchete dele para a nossa entrevista, né, algumas semanas. Então, acompanhar a corrida presidencial nos Estados Unidos vai ser tão importante quanto acompanhar o desenvolvimento das lavouras e os relatórios do USDA que chegam semanalmente trazendo a classificação dos campos de soja, dos campos de milho. Lembrando, já temos ali uma parcela das lavouras de soja em formação de vagens, por isso as condições climáticas agora são mais do que fundamentais que venham favorecendo, né, esses campos para garantir essa produtividade esperada, que é uma produtividade alta, diga-se de passagem, segundo os especialistas também, e claro, essa manutenção para baixo, essa revisão para baixo da área. Quero agradecer o comentário também da Viviane Crestani, melhor dizendo, de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, dizendo que 10 graus nesse momento, geladinho, lá no Mato Grosso do Sul. E diz assim, ó, já iniciamos bem com o analista Eduardo Vanin, hoje o tempo querendo abrir, lá no Mato Grosso do Sul, obrigada. Bom dia para todo mundo que tá mandando mensagem aqui desde cedo, o Edson, o Jonathan, o seu Antônio Fernando, o meu amigo Márcio Eno, lá de Paraná, lá do Paraná, um dia ele tá em Nova Santa Bárbara, outro dia ele tá em Londrina, hoje tá nos ouvindo de Londrina, no Paraná. Bom dia também para Ana Cláudia Nascimento, dizendo a melhor fonte de informações do agro, obrigada, viu, Ana? Muito bom saber que vocês pensam assim. E claro,
Claro. Que bom, Moisés, que as suas dúvidas foram respondidas. Fico feliz também. Juntos nós vamos construindo aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Amanhã tem mercado de arroz. Aqui no nosso quadro de entrevistas, vamos falar sobre como é que os preços estão caminhando no Brasil e no mundo e fazer essa relação principalmente para o produtor brasileiro. A gente fica por aqui com a edição desta segunda-feira, lhe lembrando que a programação continua para você que está na Rádio Agro Hoje, na TV Climatempo e principalmente aqui no Notícias Agrícolas, para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Ótima semana para você, boa segunda-feira, bons negócios e até amanhã.